O Santos está classificado para as quartas de final do Paulistão. O Palmeiras conseguiu uma sobrevida nos 45 do segundo tempo, literalmente, e também se classificou. E deu a lógica, né? Os quatro grandes de São Paulo passaram para as quartas de final. E agora resta saber aí quando que serão disputados esses jogos. Acredito que no próximo final de semana, já que no meio da semana agora o Corinthians, por exemplo, tem pré-Libertadores, enfim, vai ter uns jogos aí no meio de semana. Acredito que no final de semana do Carnaval nós teremos aí as disputas das partidas de quartas de final. Cara, gol olímpico do Neymar. Que golaço. Eu não acreditava naquilo que os meus olhos me diziam. Falava, puta que pariu, que golaço, que homem, que homem, que homem, que homem. E duas assistências, né? E dois gols aí também de cabeça do Tiquinho. Como é bom ter um centroavante, meu Deus do céu, que faz o fundamento, que faz o básico, que faz gol de cabeça. Como é bom ter um centroavante de respeito, né? Mas antes da gente discorrer mais aí sobre o jogo, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário aí falando o que é que você está achando dessa nova fase do Peixão. Porque assim, é uma nova fase. Tô olhando aqui para a tabela, tô com a colinha aqui da tabela do Campeonato Paulista, né, dos grupos e tudo mais. E ó, nos últimos 5 jogos, nós temos pro Peixão, né, um empate, uma derrota, que foi aquela pro Corinthians, e 3 vitórias seguidas. Ou seja, o Santos ele vem desenhando uma crescente, né? A gente sabe que aquela derrota pro Corinthians, ela foi uma derrota baseada em erros individuais. O time não jogou mal naquele jogo, muito pelo contrário, o time começou o jogo melhor do que o time do Corinthians, mas nossos queridos amigos aí, João Bassi e Léo Godoy, que quiseram entregar a paçoca e aí deu no que deu, né? Só que naquele jogo o Santos já esboçava um time diferente, uma reação diferente, e depois dele, então, com o Caixinha fazendo as alterações no time titular, a gente conseguiu aí emplacar essa sequência de 3 vitórias. O jogo de hoje foi um jogo muito tranquilo, tá? O Santos não teve dificuldade para construir o placar. Tudo bem que pegou uma Inter de Limeira fragilizada, né? A Inter foi rebaixada agora para a Série A2 do Campeonato Paulista, mas mesmo assim não tira o mérito do Santos, que fez aquilo que era esperado dele, construir um placar e ter uma vitória tranquila, né? Então o primeiro gol saiu relativamente cedo, ali antes dos 20 minutos do primeiro tempo. Depois a gente tem o golaço do Neymar, que homem, e aí por fim ele dá mais uma assistência também aí pro Tiquinho, 2 assistências e um gol pro homem, tá? E 2 gols pro Tiquinho também. Ou seja, é muito bom ver como o ataque tem se entendido. Hoje eu reparei que o Guilherme não estava muito bem. O Soteldo tentava muito, mas eu também não vi o Soteldo tão bem assim. Eu acho que o Soteldo estava pedindo, pelo amor de Deus, para ser substituído no final, porque ele estava bem cansado. Só que eu acho que Guilherme e Soteldo têm crédito suficiente para a gente não precisar criticar eles num jogo contra a Inter de Limeira, onde a gente ganhou de 3-0 com tranquilidade, né? Mas eu senti isso, eu senti que o Guilherme não estava tão bem assim. O Soteldo, embora bastante participativo, também não estava lá aquelas coisas, estava errando bastante ali alguns passos, algumas decisões, mas nada de muito preocupante, nada de minha nossa, né? E no geral a gente não tem muito o que falar, assim. O João Paulo hoje, por exemplo, entrou no lugar do Brazão. Teve um lance no primeiro tempo, uma bola parada que a Inter teve e que ela colocou lá na área e que, cara, naquele lance foi muito claro para mim o porquê que hoje o Brasão é o titular e não o João Paulo. Não é só porque o João Paulo vem de lesão e o Brasão tá numa ótima fase. É porque naquele lance, o João Paulo ele simplesmente vai em direção à bola e para no meio do caminho. Aí ele não tá nem no gol e ele não ataca a bola. Ou seja, se é contra um time mais qualificado, se é numa jogada onde a bola sobra pro time adversário, o goleiro tá fora do gol. Porque ele foi caçar borboleta, né? O goleiro, ele saiu do gol, mas ele não atacou a bola. Ele ficou parado no meio do caminho. Isso mostra pra mim, são esses detalhes que mostram pra mim que o João Paulo, ele não tem condição de ser titular do Santos hoje. Porque o Brasão quando ele sai, filho, ele sai. Ele sai e ele arranca todo mundo que estiver na frente dele, mas ele vai e mete a mão na bola. E quando ele fica debaixo da trave, ele também vai muito bem. Então é por isso que hoje o meu titular é o Brazão. E eu gosto de ver, obviamente, o João Paulo jogar. Eu gosto do jogador. Eu acho que é um cara que respeita muito a camisa, que teve a oportunidade de sair quando ele estava em momentos melhores, pessoais, né? Enquanto jogador individual, porque desde que ele é titular do Santos, o Santos nunca teve assim uma grande fase enquanto um time coletivo. Mas ele individualmente teve ali seus bons momentos e mesmo assim escolheu ficar. Então é um cara que eu respeito muito. Mas entre ele e Brasão, pra mim não tem condição. Essa discussão, pra mim, ela é sem motivo porque o Brasão é muito superior. A gente sabe que ele ficou fora do jogo de hoje, acho que por conta de uma lombalgia, se eu não estiver enganado, um incômodo.
E eu só torço para que nos próximos jogos ele já volte aí, para que a gente possa ter mais segurança, porque para mim o Brasil é um cara que passa hoje muito mais segurança e que atua muito melhor do que o João Paulo. Bom, sobre zaga, acho que Gil e Zé Ivaldo é uma unanimidade entre, se não todos, a maioria dos santistas, mas aí não vai ser uma unanimidade. Mas mesmo assim, acho que é algo que a maioria das pessoas concordam, que Gil e Zé Ivaldo é a dupla que nós temos hoje que melhor joga. O Luan Pérez entrou bem, eu acho, embora que assim, na segunda etapa, o Santos tirou muito o pé. Então a Inter, ela teve as suas oportunidades ali de chegar e chegou, né? E aí o Luan Pérez teve 2 travadas de bola ali que ele deu que impediu que o cara chutasse em direção ao gol lá. Então, mérito dele. E eu quero falar também sobre o Escobar. Escobar muito bem no jogo de hoje, só que defensivamente, cara, principalmente no segundo tempo, teve 2 jogadas ali pela Avenida Escobar, onde ele estava na jogada, mas ele estava assim, marcando com 15 metros de distância. E, tipo, correndo para trás, deixando o cara entrar na área, entendeu? Isso é algo que me incomodou. Foram 2 lances assim, onde a Inter pegou a bola, caiu ali pelo lado do Escobar e ele dentro da área, em vez de marcar o cara junto na lateral e diminuir o espaço do cara, ele lá dentro da área como se ele fosse zagueiro, entendeu? Isso me incomodou, tanto é que esses 2 chutes travados pelo Luan Pérez que eu comentei foram justamente pelo lado do Escobar. Tá? Então, ponto de atenção pro Escobar aí, que porra, não adianta nada você querer curtir uma de atacante e meter uma bola na trave, sendo que o seu fundamento é defesa também, né? Ele é lateral, ele precisa defender melhor, e eu acho que, assim, nada que eu tô cornetando o Escobar, né? Nada disso, é um puta de um jogador, mas eu acho que isso aí são pontos de atenção, porque são nesses detalhes que muitas vezes um jogo é decidido. Mas de resto, o argentino joga muito, que raça que tem esse cara, cê é louco, joga demais. E coletivamente eu acho que foi um jogo muito bom de todos, né? Como eu falei, o Santos não teve dificuldade nenhuma para construir o placar. Então, depois, quando vem para o segundo tempo, o Caixinha ele acerta, obviamente, né? Quando ele tira ali os seus titulares que estavam pendurados e ele coloca os reservas. Vamos falar dos reservas? Veron. Cara, eu não sei se é porque depois que o Guilherme sai, o Veron ele vai lá para a direita, o Soteldo vem para a esquerda, né? E aí o jogo também cai um pouco a qualidade, que o Veron praticamente não pega na bola. Acho que o lance que ele melhor teve assim foi uma escorada de peito que ele deu, se eu não me engano, para um chute do Soteldo. De resto, assim, não vi grandes movimentações, não vi grandes participações do Gabriel Veron no jogo. Outro cara que estreou hoje, o Barreal. Também muito pouco, né? Eu acho que o Caixinha colocou ele faltando 10, 12 minutos para o jogo acabar. E assim, também você não viu muita coisa. O Tassiano também, que geralmente tinha entrado bem, também não entrou lá aquelas coisas. Então eu acho que assim, não é culpa dos reservas. Porque os reservas jogaram mal. Eu acho que é porque realmente a rotação do jogo foi muito baixa no segundo tempo. Eles diminuíram muito a intensidade no segundo tempo porque estava confortável, né, gente? Tava 3-0 já, diminuíram a intensidade até para se preservar um pouco para o próximo jogo. Tudo bem que provavelmente vai ser uma semana, acredito eu, né, que vai ser só no final de semana que vem. Então vai ser aí uma semana para eles se recuperarem e treinarem e tudo mais. Só que assim, o jogo já estava praticamente ali matado, né? Então, provavelmente foi até uma orientação interna de controlar o jogo, administrar a partida e tudo mais. Então, não dá pra dizer, nossa, Gabriel Veron pé de rato. Não dá pra dizer isso. Por quê? Porque o cara entrou num jogo, primeiro jogo dele, importante destacar, jogo de estreia. Ele não tá na melhor das formas físicas, é um cara que vem recuperando o seu físico aí. E ele entrou numa ocasião onde o Santos não precisava de um atacante no seu prime. O Santos precisava que ele ali, que as bolas chegassem nele no ataque, que ele dominasse, tentasse fazer umas jogadas e tudo mais, mas não teve aquela urgência de, nossa, a gente precisa resolver o jogo, vou botar esse cara aqui porque ele vai jogar muito. Então eu acredito que isso contribui para que o cara ele entre num momento mais confortável, de tipo assim, cara, eu vou jogar aqui, eu vou estrear, mas eu não tô naquela pressão de que eu preciso performar. E eu acho que às vezes é até melhor assim. Muitas vezes são nessas ocasiões que meninos da base estreiam também, né? Justamente para você não queimar o jogador. Porque por ser primeira partida, por ser um retorno, por ser uma estreia, muitas vezes o jogador tá nervoso.
né? Não é o caso, acho que, do Gabriel Veron e nem do Barreal, porque eles já são profissionais há alguns anos, mas eu só tô dando um contexto, assim, para dar aquela passada de pano de que, porra, eu acho que a gente não precisa criticar nenhum dos estreantes, nem o Tassiano, enfim, a gente não precisa falar de ninguém ali que jogou no ataque na segunda etapa, porque era um jogo ganho, né? Era um jogo que os 3-0 já estavam no bolso, então não tinha aquela necessidade de ficar ali atacando, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui na tabela? O grupo A passou Corinthians e Mirassol. Corinthians e Mirassol vão se enfrentar lá na Arena Itaquera. Eu acredito que o Corinthians passe, tá? Não por mérito do Corinthians, porque ó, o Corinthians empatou hoje contra o Guarani. Ah, Clay, mas tá com as reservas, né? Vai ter pré-Libertadores no meio da semana. Pô, com todo respeito, mas poupar o time titular para chegar no meio da semana e fazer aquela palhaçada que eles fizeram lá na Venezuela, se eu não estiver enganado, foi contra o time da Venezuela, vocês estão de sacanagem, né? 1-1 com o time da Venezuela, que os caras acordam 5 horas da manhã para bater laje, é foda, mas tudo bem. Eu acho que o Corinthians passa mesmo assim. Por quê? Também muito por demérito do Mirassol. O Mirassol, nos últimos 5 jogos, perdeu 4, né? Então eu não acredito que o Mirassol tenha culhão de chegar em Itaquera e complicar a vida do Corinthians. Se bem que hoje, contra o Palmeiras, o Mirassol deu trabalho. O Mirassol vendeu a classificação do Palmeiras cara, tá? Porque o Palmeiras fez 1, o Mirassol empatou. Fez 2, o Mirassol empatou. Aí o Palmeiras arrumou o terceiro e não tinha mais tempo do Mirassol empatar depois, né? Mas mesmo assim, eu acho que o Mirassol não tem aquele potencial todo de, nossa, vou complicar aqui a vida do Corinthians. Seguindo aqui pro grupo B, nós temos aí, ó, Santos e Bragantino. Acredito que o Peixão passe, mas não acho que é aquele jogo que você já dá como ganho. Por quê? Porque o Bragantino ele vem numa crescente. Nos últimos 5 jogos, o Bragantino ganhou 4, tá? E o Bragantino foi um time que começou o campeonato mal, mas conseguiu se recuperar na fase que mais importava, que era a fase final, aqui a reta final dos últimos jogos. Começou o campeonato mal, tá emplacando aí uma sequência, ganhou hoje fora de casa de uma Ponte Preta que estava jogando bastante bola. Então, assim, acho que o Santos passa, mas não acho que vai ser um jogo fácil. Mas vai ser na nossa casa, Vila Belmiro, vai ter aí uma semana para descansar e para treinar. Então é obrigação do Santos passar, não tem conversa. Fechou? Depois nós temos o grupo C, São Paulo, Novo Horizontino. Cara, esse grupo aqui, eu acho que pode dar zebra. Eu acho que o Novo Horizontino pode passar. Por quê? Porque o São Paulo, embora tenha ganhado hoje do São Bernardo fora de casa 3-1, o São Paulo não vem numa fase legal. Ah, mas vai jogar no Morumbi, vai jogar em casa. Mas o Novo Horizontino é um time muito casca grossa. A gente jogou com o Novo Horizontino na Série B, jogou no Paulista do ano passado, e o Novo Horizontino, ele vem sendo uma bela uma pedra no sapato dos grandes paulistas, ó, há uma cota, tá? Há alguns anos já. O Novo Horizontino não subiu para a Série A ano passado por bobeira, por detalhe, tá bom? Então eu acho que o Novo Horizontino sim tem culhão de chegar lá no Morumbi e complicar a vida do São Paulo. Se não levar a vitória no tempo normal, leva para os pênaltis e ganha, tá? Por quê? Justamente porque o São Paulo não vem no melhor momento. Ganhou hoje, mas hoje foi a primeira vitória. Nos últimos 5 jogos, ó, ganhou hoje, mas foram 2 derrotas e 2 empates. Então, assim, acho que nesse grupo aqui a gente pode ver uma zebrinha, a gente pode ver o Novo Horizontino aí complicando a vida do São Paulo. E aí a gente chega no grupo D, cara, vou te falar, o Palmeiras, às vezes eu acho que o Palmeiras tem um pacto, assim, porque os caras, mano, eles, você pode dar sentença de morte pra eles que parece que eles dão um jeito de ressuscitar. É incrível, é incrível. O improvável aconteceu. O que era o improvável? Porra, São Bernardo e Ponte Preta vão jogar em casa, muito possível que eles empatem ou ganhem seus jogos. E o São Paulo e o Palmeiras vai jogar fora contra o vice-líder do grupo A. Então é muito provável que o Palmeiras, não é que o Palmeiras perca, mas que o Palmeiras encontre ali uma certa dificuldade, como encontrou, não foi fácil ganhar do Mirassol. Só que o improvável foi São Bernardo e Ponte Preta perderem seus jogos em casa. 2 times que vinham de uma sequência muito boa, 2 times que vinham jogando bem, entende? E aí o Palmeiras consegue a combinação mágica de resultados que ele precisava e ele classifica. Então aí no grupo D nós temos São Bernardo e Palmeiras, tá? O jogo vai ser lá em São Bernardo, e o que não diz muita coisa, tá? Por quê? Porque o São Bernardo não é aquele time, né, de relevância, de tradição, de caldeirão e torcida e não sei o que e tudo mais. Muito provável que boa carga de ingressos do estádio ali sejam vendidas para a torcida do Palmeiras, né? Então eu acho que vai ser tipo um campo neutro, assim, tá ligado? Eu acho que não na questão de mando de campo não vai ser algo que vai influenciar diretamente aí o jogo. Não tô dizendo que o São Bernardo tá morto, tá entregue também, tá? Mas é aquilo, esse Palmeiras, essa geração do Palmeiras
é uma geração que a cabeça é muito fodida. Porque os caras, eles acreditam até o último minuto. Eles podem estar jogando mal, como tal. O Palmeiras não tá jogando bem, o campeonato inteiro. Mas eles acreditam até o último minuto. E se eles não vão na técnica, eles vão na raça. E eles vão aqui, ó, na mentalidade. Então eu acho, não ficaria nem um pouco surpresa se o Palmeiras passasse, tá bom? Se o Palmeiras passasse aí do São Bernardo e mesmo fora de casa, mesmo tendo se classificado em segundo, passasse aí e fosse aí para semifinal, tá? Então, vou fazer aqui a minha fezinha, sem aposta, mas ver se é a minha fezinha, os meus palpites. Acredito que o Corinthians passe, acredito que o Santos vai passar, acredito que o Palmeiras vai passar, e aqui no grupo C eu vou votar na zebra. Eu acredito que o Novo Horizontino vai complicar a vida do São Paulo e o Novo Horizontino vai passar aqui, tá? Não tanto por demérito do São Paulo, que apesar de estar numa fase ruim, a gente viu que hoje ainda tem futebol para ganhar, mas sim muito por mérito do Novo Horizontino, que é um time que eu respeito. Não é um time que eu gosto, é um time que eu respeito porque é um time que ele se impõe, mano. É um time que ele é aquele time do interior que ele vai jogar com você e ele vai dar a vida pelo empate, filho. Você não vai ganhar fácil deles, não, tá? Então eu respeito muito o time do Novo Horizontino e acredito que pode dar uma zebra aí, que eles podem chegar lá no Morumbi e fazer a festa. Então, vou botar aqui que quem passa é Corinthians, Santos, Novo Horizontino e Palmeiras. E aí depois a gente vem para falar da semifinal, tá bom? Podia até fazer um esboço de semifinal aqui agora, mas aí vai dar trabalho, eu vou ter que fazer umas contas de matemática. Não vou fazer isso agora, fechou? Mas aí então, passados esses jogos aí das quartas de final, a gente vem em conversa sobre a semi. E ó, olho no peixão, que o futebol que o Santos tem apresentado é um futebol que anima e que faz com que a gente possa sim sonhar em estar na final e em se pá, levantar essa taça. Fechou? O que você acha? Fala comigo aí nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!